A paz do Senhor, amados e amadas. Hoje, 29º vídeo do nosso curso Batalha de Oração. Nós estamos fazendo um curso, já imaginou que lindo? Estamos aprendendo a batalhar em oração, a termos uma vida de oração eficaz, uma vida de oração respondida dentro da palavra do Senhor. Amém? E você que está me acompanhando até aqui, eu gostaria de pedir um grande favor. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe esse curso, ele é gratuito. Compartilhe com as pessoas da sua família. Compartilhe com aquela mãe que está passando por dificuldades com seus filhos. Compartilhe com aquela esposa que está tendo problemas no seu casamento, com aquele esposo que está tendo problemas com a sua esposa, com a sua família. Compartilhe com os avós, compartilhe com seus familiares, compartilhe com aqueles todos que estão precisando se levantar, precisando empunhar as armas da justiça e ter vitória dentro da sua casa. E é somente em oração. É somente buscando a face do Senhor é que nós vamos conseguir. E para isso nós precisamos aprender a manusear essa espada da justiça, a manusear as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então vamos juntos? A mais um vídeo, a mais um estudo hoje. E no vídeo passado eu deixei um exercício que eu gostaria imensamente que vocês deixassem o seu feedback lá nos comentários. Você que está fazendo, você que está acompanhando, deixe nos comentários para eu saber que vocês estão acompanhando. Você que tem testemunho, deixe os testemunhos no comentário para eu saber, para eu orar junto com você. Amém? Então, hoje o título da nossa aula de hoje é Os Caminhos do Espírito de Deus. Esse curso que nós estamos fazendo, ele é baseado no livro O Plano de Batalha para a Oração dos irmãos Kendrick, que são os irmãos norte-americanos. É um livro inspiradíssimo pelo Espírito Santo de Deus e tem nos auxiliado grandemente a afiar as nossas armas espirituais e a atingir o alvo de forma correta, inspirados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então venha, vamos aprender, vamos juntos nessa batalha de oração, aprender a orar, aprender a defender a nossa família, aprender a olhar realmente e entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Amém? Então, primeiro eu faço a leitura. Depois da leitura eu faço uma explanação do que Deus colocou no meu coração. No final eu deixo um exercício e fazemos a oração que está no livro. Amém? Então vamos continuar firmes nesta batalha porque a vitória é garantida em nome de Jesus. O capítulo de hoje tem o título Os Caminhos do Espírito de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. A oração é um reconhecimento do fato de que nós não estamos no controle. Porém, ao mesmo tempo, nos sentimos completamente confiantes porque estamos sob o controle de Deus. Salmos 103:19. Deus sabe que muitas vezes podemos nos esquecer de orar ou não saber sobre o que ou como orar. Romanos 8:26. Podemos pedir o que nós sabemos e ainda não resolver o problema principal. Ou pode ser que não venhamos a mencionar nem mesmo a metade do que deve ser apresentado a Deus. E ainda assim, Deus nos exorta a continuar sempre orando, sabendo que Ele pode nos conduzir através daquele que Ele depositou em nossos corações, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o motor da vida cristã, guiando-nos e capacitando-nos a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele é o vento impetuoso de Deus, João 3:8.
que sopra vida em cada parte de nossas vidas de oração. Graças à sua presença e ao seu encorajamento amoroso, o nosso total desamparo é estabilizado pela sua fiel capacitação e provisão total. O nosso conhecimento finito é cercado por sua infinita sabedoria. Nós oferecemos a Ele o nosso melhor trabalho de oração, mas confiamos em seu Espírito para fazer obras muito maiores. João 14, 12 ao 17. Como você viu nos últimos capítulos, Deus nos deixou ricos recursos para nos ajudar a orar estrategicamente com poder e precisão. Ele nos concedeu a sua palavra, vontade, sabedoria e o poder dos seus nomes. Assim sendo, temos um arsenal de ferramentas para afiar a nossa oração ao ponto do fio de uma navalha e usá-la com surpreendente precisão. No entanto, sem a orientação norteadora do Espírito de Deus, nos sentimos inadequados. Só Ele pode nos guiar no uso de um versículo ao invés de outro, no momento da oração, na invocação de Deus como Jeová Jireh para a nossa provisão, em vez de simplesmente nos referirmos a Ele como Deus. Na oração pelo coração ou pela cabeça de uma pessoa que ocupa uma posição de autoridade. No trato de um pecado que nós esquecemos de confessar. Paulo disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Esta é uma oração poderosa, a oração feita no Espírito, em todas as ocasiões por todos os santos. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si. Efésios 1, 13 e 14. Mas temos de ser preenchidos, submissos e sempre andar no Espírito, em vez de seguir a nossa carne pecaminosa. A ordem para sermos cheios do Espírito, está em Efésios 5,18, não é apenas para os cristãos em congregação que abraçam o movimento carismático. Trata-se de uma ordem para todos os seguidores de Jesus Cristo. O tempo verbal grego, usado em Efésios 5,18, está no modo imperativo e exige que estejamos sempre nos enchendo do Espírito de Deus. Não é uma ação única, mas um estilo de vida diário. Em cada momento, devemos estar vivendo, nos submetendo e andando no Espírito. Gálatas 5,16. Todas as manhãs devemos pedir a Deus que nos encha com o seu Espírito, à medida que nós o adoramos e rendemos tudo o que somos e temos ao seu amoroso senhorio ao longo do dia. Sempre que pecamos, nos tornamos amargos ou ficamos na carne. Devemos nos arrepender rapidamente, nos humilhar e novamente nos submeter ao Senhor e à liderança do seu Espírito. Quando permanecemos em Cristo com o coração limpo, em intimidade e em obediência, temos uma maior sintonia com a voz do Espírito de Deus dentro de nós. Então, Ele nos dá a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Nos convence do pecado, João 16,8. Produz o fruto do Espírito em nossos corações, Gálatas 5,22. Conduz as nossas decisões, Gálatas 5, 16, 18, e nos capacita a sermos testemunhas, Atos 1, 8. Não se embriaguem com vinho, disse Paulo, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, para que vocês sejam controlados por ele, em abundância de alegria e esperança, desfrutando da sua paz e contentamento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 ao 20. Ao compreendermos o Espírito Santo e como ele opera, nós levamos as nossas orações para o rio perene da atividade de Deus. Ele revela Deus e a sua palavra para nós.
Jesus, descrevendo como o Espírito Santo permaneceria com seus discípulos depois que ele subisse aos céus, identificou-o como o Espírito da Verdade, João 14:17. Um conselheiro que vem da parte do Pai e que testemunha sobre a natureza de Cristo, 15:26. O guia que não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir, 16:13. Até as coisas que olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, o Espírito é capaz de nos revelar. O nós precisamos saber quando nós precisamos saber. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 9 e 13. Através da oração humilde e confiante, ele ilumina a palavra de Deus, fazendo com que a verdadeira natureza de Deus se apresente para nós, convencendo-nos sobre as realidades espirituais, a heliondez do pecado, as glórias da justiça, as realidades do juízo. João 16, 8, 11. Lembrando-nos de quem nós somos em Cristo. Efésios 1, 15 e 19. Confortando-nos em seu amor e cuidado. Ele ora por nós, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O que nós não conseguimos abordar em oração, o seu Espírito consegue. E, portanto, nunca estamos sem esperança ou ajuda. É revigorante saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são três em um. Cada um deles conhece o coração do outro e estão em constante comunicação. Enquanto Jesus está no lado direito do Pai intercedendo por nós, Hebreus 7, 24 e 25, o Espírito Santo dentro de nós também intercede ao Pai em nosso favor. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Ninguém pode orar por nós melhor do que Jesus e o Espírito Santo. Que privilégio abençoado poder ter esses perfeitos parceiros de oração, amorosamente intercedendo por nós. Que maravilha! Ele orienta a nossa oração. O Espírito Santo lembra aos cristãos interiormente e os leva a chamar ao nosso Pai, e os leva a clamar ao nosso Pai em oração. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Você ouve as pessoas falarem às vezes sobre como ele lhes fala, mas essa fala não se trata de uma voz audível, mas de um saber interno, um pensamento bom e oportuno, acompanhado por um reforço divino e um desejo de fazer algo específico para a glória de Deus. É o Espírito lhe dizendo: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Algumas pessoas questionam o fato de ele comunicar-se de modo tão pessoal conosco, mas o testemunho das Escrituras parece identificar exatamente isso. Ele alertou Ananias a orar por Saul, Atos 9, 10, 11, 19. Atos 9, do 10 ao 19. Orientou Filipe a compartilhar a mensagem do Senhor com o oficial etíope, Atos 8, 29 e 30. E ele nos exorta para que aprendamos a obedecê-lo, Romanos 8, 14 e 16. Às vezes, ele pode trazer pessoas à nossa mente, aparentemente do nada, encorajando-nos a orar por elas, ou alcançá-las com amor de acordo com as suas necessidades e a sua vontade. Fique aberto a esse tipo de alerta, porém ciente de que o Espírito nunca vai agir em contradição com a palavra de Deus, mas o levará sempre a obedecê-lo e a incorporar a palavra dentro da circunstância do mundo real e pessoas onde você vive. Devido ao alcance, sabedoria e poder ilimitados do Espírito Santo, ele é capaz de criar conexões entre você
e outras pessoas, em coisas que parecem ser acontecimentos normais e coincidentes da vida. Por isso, nunca pense que você está limitado espiritualmente, tentando descobrir sozinho a sua vontade e os seus caminhos. Nossas orações não são definidas por nossas limitações, porque o Espírito Santo não tem limites e ele vive dentro de nós. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa para os nossos corações, para a nossa vida. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você, quando ora, você pensa que está sozinho? Você na sua vida se sente sozinho, mesmo estando no meio de 1 milhão de pessoas? Como está o seu coração e o seu sentimento em relação ao Pai, em relação ao Filho, em relação ao Espírito Santo? Eu tenho uma coisa maravilhosa para te falar. Você nunca está sozinho. O Espírito de Deus está dentro de você. E Ele tem o domínio de todas as coisas. Lá no Salmo 103:19 diz assim: o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é o rei e domina tudo. Que Deus maravilhoso! Ele tem o domínio de tudo e de todas as coisas. E apesar dele ter o domínio de tudo e de todas as coisas, ele, na sua plenitude, perfeita bondade e amor, ele nos deu a liberdade de escolha. Então eu e você, nós temos a liberdade de escolher se nós recebemos ou não o domínio do Senhor sobre a nossa vida. O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Como é maravilhoso. Então, quando você estiver orando, lembre disso. O Senhor Espírito Santo é que me domina. Porque eu, de livre e espontânea vontade, me coloco sob o domínio dele, sob a condução dele. Então, você já não precisa mais preocupar com nada. Você já não precisa mais preocupar em como você ora, de que forma você ora, porque se é o Espírito Santo do Senhor que está guiando a sua oração, com certeza ela está perfeita. Se é o Espírito Santo que domina você, com certeza você não vai errar em nenhum passo da sua vida. E se você não abriu ainda espaço para que o Espírito Santo te domine, abra hoje esse espaço, renda-se a Ele completamente. Peça a Ele, Espírito Santo, domina as minhas orações, guia os meus passos, conduz os meus pensamentos, direciona a minha vida, Espírito Santo. Eu quero estar debaixo do teu controle, porque eu percebo que eu não tenho controle de nada. Quando nós vamos orar ao Senhor, nós estamos entendendo que nós não temos controle de absolutamente nada. Por que eu vou orar? Porque eu estou recebendo, passando, vivendo algum problema. E eu vou colocar esse problema diante do meu Pai em oração. Por que eu vou orar? Porque muitas vezes eu quero louvá-lo, engrandecer o nome dele. Porque muitas vezes eu quero agradecê-lo. Por quê? Pelo completo domínio que ele tem sobre a minha vida. Quando ele tem o completo domínio sobre a minha vida, as minhas orações geralmente serão de agradecimento. Que lindo, né? Então, que nós possamos deixar que o Espírito Santo nos domine completamente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa das nossas orações. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa dos nossos serviços. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos servi-lo. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos orar a ele. Porque ele, sabe quem que serve a Deus?
Deus é servido diretamente pelos querubins e serafins, anjos da mais alta patente. São anjos escolhidos que podem chegar na presença do Senhor. E nós, simples criaturas, nós somos de barro e contemos um tesouro tão precioso que nós somos chamados de filhos de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessa como seu Senhor, crê que Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia, ele recebe a chancela, que é o carimbo, o Espírito Santo de Deus, e ele é chamado filho de Deus, ele é feito filho de Deus. Então, Deus não precisa de nós para nada. Se o mundo, se o planeta Terra desaparecer hoje, Deus continua sendo Deus e soberano sobre todas as coisas. Então, ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Esse é o primeiro pensamento que nós precisamos de ter antes de entrarmos na presença do Todo-Poderoso. Ele não precisa da minha oração, ele não precisa do meu serviço, ele não precisa da minha adoração. Eu é que preciso. Isso é muito lindo, né? Quando a gente ora a Deus, nós reconhecemos que o domínio é completamente dele. Lá em Romanos 8 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo faz uma oração perfeita. Uma oração que nós, seres humanos, não conseguimos fazer sem ele. Aliás, sem ele a gente nem ora, né? Então, se você tem dificuldade para orar, para encontrar as palavras, se você tem dificuldade para passar tempo com o Senhor, entregue-se ao Espírito Santo, clama a Ele, peça o enchimento do Espírito Santo, e você vai ver como que a sua vida de oração eficaz vai ser cada dia mais eficaz. Às vezes, nós não sabemos nem o que a gente deve orar. Às vezes a gente não sabe nem se deve orar. Às vezes a gente nem lembra que tem que orar. Mas o Espírito de Deus, ele nos ajuda. Ele nos conduz a uma oração perfeita. Tem uma frase que está aqui no livro que nós temos que interiorizar essa frase que diz assim: o Espírito Santo é o motor da vida cristã. Então, se você quer ter uma vida cristã, uma vida de oração, uma vida de servo de Deus, eficaz, leal, forte, poderosa, contínua, permanecendo em Cristo, você tem que estar sempre, todos os dias, se enchendo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Para que você tenha uma vida perfeita diante do Pai. Para que você tenha orações eficazes, perfeitas. O enchimento do Espírito Santo é primordial na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos capacita, ele sopra vida em cada parte das nossas orações. A presença dele nos encoraja, nos fortalece, nos ampara, nos estabiliza, nos supre de toda a provisão que nós precisamos para termos uma vida de fidelidade ao Senhor até o último dia, até a chegada. A orientação do Espírito Santo é primordial na aplicação e uso das ferramentas espirituais que Deus nos concedeu para usufruirmos de uma vida feliz de oração eficaz. Então, sem o Espírito Santo, sem a condução,
Sem a orientação do Espírito Santo, nós não conseguimos aplicar o uso das ferramentas, das armas espirituais que Deus deixou para nós, que são a palavra de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder dos seus nomes. Essas são algumas das armas, algumas das ferramentas que Deus nos deu. E que através da orientação do Espírito de Deus, nós podemos pegar essas armas e nós podemos afiá-las. E nós podemos usá-las com uma precisão cirúrgica, eliminando todo o mal da nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando eu pego a palavra de Deus e eu afio essa palavra, eu aprendo a manusear essa palavra através da condução do Espírito Santo, eu consigo usá-la de uma forma cirúrgica, com a precisão cirúrgica. Olha que poder que Deus deixou para nós. O Espírito Santo nos conduzindo, nos auxiliando, nos guiando. Como isso é importante na minha vida. Na minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Lá em Efésios 6,18 diz assim: coloquem a armadura de Deus. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre pelo povo de Deus. Esta, gente, é uma oração poderosíssima, que é a oração guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma oração guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma oração respondida, é uma oração perfeita, é uma oração que agrada ao Pai, que é recebida no coração do Pai, porque o Espírito Santo, ele sonda os mistérios do coração de Deus, e ele sabe as vontades perfeitas do Pai. Então, meus amados, uma coisa nós precisamos entender, que quem crer em Jesus, que muitas vezes tem pessoas que não sabem se tem ou não tem o Espírito Santo. Então eu quero te dar a certeza que você tem o Espírito Santo. Lá em Efésios 1,13 diz assim que quem crer em Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo de Deus. Isso é independente se você tem dons, se você fala em línguas estranhas. Não, a partir do momento que você creu em Jesus, confessou Jesus como seu Senhor, creu na ressurreição de Jesus, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, a partir desse momento que você confessou, você recebe o Espírito Santo, você é chancelado, você é carimbado. Esse poder, ele é derramado sobre você. Mas você precisa de se render a isso. Não endurecer o coração. Não ficar com dúvida no seu coração, mas crer. Por quê, gente? Porque não adianta ter esse selo, o selo do Espírito Santo, se a gente não muda o nosso estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo de vida que rejeita as obras da carne. Isso é escolha. Lembra que eu falei que Deus nos dá escolha? Nós temos liberdade de escolha. Eu preciso rejeitar as obras da carne. Eu preciso buscar o enchimento com o Espírito Santo. Eu preciso procurar com todas as forças a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus. Eu preciso buscar com todas as forças do meu coração a intimidade, o enchimento com o Espírito Santo do Senhor. Não me adianta só ser selado se eu não permito que Ele me conduza, que Ele me guie. Se eu concordo com as coisas, com as obras da carne, porque a palavra do Senhor lá em Gálatas diz para nós que a carne, a nossa natureza humana,
ela milita contra o espírito, ela é inimiga do espírito, ela trabalha para abafar o nosso espírito. E o nosso espírito também é inimigo dela. Então os dois não se dão. Então nós precisamos, quando somos chancelados com o Espírito do Senhor, mudar o nosso estilo de vida, buscar, controlar a nossa carnalidade. Nós precisamos nos deixar ser controlados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser preenchidos, submissos a Deus, submissos ao Espírito de Deus. Nós precisamos disso em cada momento da nossa vida. Nós precisamos andar em Espírito o tempo todo. Por isso eu coloquei aqui, eu peguei lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 até o 25, fala para nós o que é da natureza humana e o que é do Espírito de Deus. Nós temos liberdade para escolher o que nós queremos. O Senhor nos deu essa liberdade. Então ali fala para nós que a natureza humana, ela produz imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, inveja, bebedeiras, farras, esses tipos de coisas. Quem faz essas coisas não receberá o reino de Deus. Ou seja, não vai para o céu. Agora, o que o Espírito de Deus produz em nós quando nós nos rendemos, quando nós nos deixamos ser cheios do Espírito Santo? Quando nós refreamos a nossa carne. O Espírito produz em nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, longanimidade, benignidade, temperança, humildade, domínio próprio. Essas coisas. E contra isso não há lei. Quem produz, quem vive orientado, guiado, quem anda em espírito, produz esses frutos. E quem anda fazendo a vontade da própria carne, produz as imoralidades da carne. Agora, as pessoas que pertencem a Jesus, elas crucificam a sua natureza humana. Elas crucificam. E junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, a pessoa de Jesus, a pessoa que pertence a Jesus, ela não se deixa dominar pelo pecado. Pode ser que ela peque, mas ela não se deixa dominar pelo pecado. Daqui a pouco nós vamos falar o que você deve fazer quando você pecar. Então, eu quero deixar aqui, todas as manhãs, nós devemos pedir a Deus que nos encha com o Espírito dele. Por quê? Porque senão a gente não consegue andar em Espírito. Senão a nossa carne, ela é terrível, ela nos domina. Então, para que a gente consiga refrear a nossa natureza humana, crucificar a nossa natureza humana com todas as paixões dessa natureza, nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor que nos encha com o Espírito dele. Por quê? Porque a gente peca. Nós somos seres humanos que vivemos presos nessa barraca, nessa natureza humana, nesse corpo. E vira e mexe, nós estamos cometendo pecado. Aí você fala, o que faço então? Eu não quero pecar. Sempre que nós pecamos, sabe o que nós devemos fazer? Imediatamente nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos humilhar e novamente nos submeter ao senhorio e à liderança do Espírito do Senhor. Então, se você percebeu que você cometeu pecado hoje, pecado de pensamento, pecado de atitude, pecado de ações, qualquer tipo de pecado,
Você percebeu? Arrependa-se imediatamente e corra para a presença do Senhor e peça o enchimento do Espírito Santo. Se humilhe diante do Senhor e peça a Ele para te lavar desse pecado e submeta-se novamente à liderança do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós permanecemos em Cristo, isso é permanecer. Pecou, peça perdão e entra novamente para a presença. Entra novamente para a permanência em Cristo. O que é permanecer em Cristo? É você permanecer com o coração limpo. Qualquer coisinha que sujou o seu coração, se arrependa rapidamente e lava o coração. O Senhor Jesus, Ele te perdoa, Ele lava tudo, deixa limpinho de novo. Pode ser até 1000 vezes por dia. É claro que não é aquele pecado que a pessoa fala, se eu pecar, Deus me perdoa, vou continuar pecando. Aí você está pecando deliberadamente, aí é diferente. Então, como que é permanecer em Cristo? É manter-se com o coração limpo, é buscar a intimidade dele todo o tempo, é andar em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus, que o principal deles é o amor, né? É ter amor, é viver em amor, abrir o seu coração para o amor, amar os irmãos, amar a você mesmo, amar a sua casa, amar a sua família, a ponto de dar a sua vida por amor às pessoas. Ou seja, você está pronto a orar por elas, a buscar por elas, a interceder por elas, a trabalhar por elas, a servi-las. Esse é o caminho do servo do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós temos uma sintonia maior com a voz do Espírito de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, mas o Espírito Santo não fala comigo. Fala sim. O Espírito Santo fala. Às vezes você não está em intimidade com o Senhor. Às vezes você está com pecado no seu coração. Às vezes você está andando numa vida de desobediência. E aí você não consegue ouvir a voz do Espírito. Mas Ele está falando com você todos os dias. E quando você permanece em Cristo, essa sintonia, essa capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, ela aumenta dentro de você. Aí o que acontece? Aí o Espírito Santo, ele te dá a mente de Cristo. Você começa a pensar como Jesus. Você começa a ter um entendimento dos caminhos do Senhor, da necessidade da obra, da necessidade de salvação. E aí o Espírito te convence do pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito produz frutos no seu coração, produz frutos nos nossos corações. E o Espírito Santo nos conduz a decisões corretas. E o Espírito Santo nos capacita a ser testemunhas, ou seja, a pregar a palavra, a pregar o Evangelho. Olha como é lindo quando nós permanecemos em Cristo. A nossa sintonia com o Espírito Santo aumenta. Então o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa oração, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso deitar. O Espírito Santo tem liberdade de conduzir a nossa vida, de trazer a nós arrependimento genuíno, limpeza do nosso coração. Olha como é maravilhoso. É como uma coisa que vai ajudando a outra e vai nos construindo como pessoas cada dia melhores. Ao compreendermos o Espírito Santo e como ele opera, nós levamos as nossas orações para o rio perene da atividade de Deus. Olha que lindo. Quando nós compreendemos o Espírito Santo, e quando nós compreendemos como ele opera, as nossas orações, elas são levadas para o rio perene da atividade de Deus, ou seja, Deus recebe as nossas orações para todos sempre. Olha que coisa mais linda!
E aí o que acontece? Primeiro, quando as nossas orações estão lá diante do Senhor, primeiro, Ele revela Deus e a sua palavra para nós. Ele quem? O Espírito Santo. Ele não tem mais liberdade em nós? Então ele começa a revelar para nós a palavra. Ele começa a revelar os mistérios que estão escritos na Bíblia. Nós começamos a ter um maior entendimento. Ele começa a trazer para nós a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele começa a nos dar conselhos, vai para a direita, vai para a esquerda, fica quieto agora, pode ir agora, não vá. Ele começa a nos aconselhar nas questões específicas da nossa vida, nas tomadas de decisões específicas da nossa vida, porque ele é o conselheiro. Ele começa a testemunhar sobre a natureza de Cristo. Nós começamos a entender o amor de Cristo, a natureza perfeita de Cristo, o privilégio que nós tivemos de Cristo ser o nosso Senhor, de Cristo vir à terra nos resgatar. Por quê? Porque ele é testemunha, ele conhece pessoalmente. Ele nos guia e nos orienta, por quê? Porque ele é aquele que guia os filhos de Deus. Ele revela o que precisamos saber. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Ele revela para nós por onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos saber para que nós não sejamos enganados. Ele interpreta verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Esse é o Espírito Santo, é assim que ele age. O 2, através da oração humilde e confiante, ele ilumina a palavra de Deus para nós. Ele nos revela a natureza de Deus. Ele nos convence das realidades espirituais que nós estamos vivendo. Ou seja, o pecado, a destruição do pecado, a destruição que o pecado produz, que o pecado leva à morte. A justiça, nós somos justificados por Cristo, Cristo nos justifica. O juízo, vão ter aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. E tudo está sendo pregado e ensinado agora para que a pessoa possa escolher para onde que ela quer ir. E aí o Espírito nos lembra de quem nós somos em Cristo. Ele nos conforta em amor e cuidado. Muitas vezes nós estamos orando, angustiados, de repente nós começamos a sentir aquele consolo, aquele conforto, aquela luz, aquela gratidão, aquele sentimento de alegria, mas é bom demais. Um dia, eu vou contar aqui um testemunho. Eu estava fazendo uma campanha de oração na madrugada, que começava às 3 e terminava às 6. Estava um tempo muito frio. Quando eu terminei o período de oração, eu estava com um frio nos meus ossos. E aí eu fui para deitar, para dormir um pouco. Quando eu deitei na minha cama, era como se eu estivesse deitando nos braços de Deus. Foi algo assim tão tremendo, tão aconchegante, tão maravilhoso, que eu fiquei assim aninhada ali, que estava gostoso demais. Eu não esqueço desse dia, como foi maravilhoso. Então ele vem com amor, com cuidado, ele cuida dos pequenos detalhes, de uma cama aconchegante. Ele tá ali, ele deita e te abraça, e te aquece os seus ossos que estavam gelados. Ai, mas é maravilhoso demais a intimidade com o Senhor. 3, o Espírito Santo, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós que não conseguimos expressar ao Pai aquilo que a gente quer falar. Às vezes nós estamos tão doloridos, tão sofridos. Às vezes nós estamos tão perdidos que a gente não consegue falar para Deus o que a gente está sentindo, o que a gente precisa, seja lá o que for.
Então a gente fica calado na presença do Senhor e o Espírito Santo, ele vai e expressa ao Pai aquilo que nós estamos passando e sentindo aqui na terra. Então por isso nós nunca estamos sem esperança, porque o Espírito Santo está orando conosco e por nós. E nós nunca estamos também sem ajuda, sempre contamos com a ajuda dele. E ainda melhor, Jesus, ele está à direita do Pai e intercede por nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós e intercede por nós. Olha que privilégio! Nós temos Jesus e o Espírito Santo intercedendo por nós. Então nós temos só motivo de nos alegrarmos, de nos esforçarmos, de glorificarmos ao Senhor, de entrarmos na presença dele com ação de graças todo o tempo. E o Espírito, ele orienta as nossas orações, você sabia? Quando você está orando, ele te orienta nas suas orações. Ele lembra você, dentro do seu coração, você começa a lembrar daquilo que você precisa orar, dos motivos que você precisa orar. Ele começa a te lembrar das preocupações que você passou no dia, daquele familiar que está precisando de uma oração. Ele começa a te lembrar das pessoas pelas quais você se comprometeu a orar, das responsabilidades pelas quais você se comprometeu a colocar na presença dele. Ele te lembra de todas as coisas necessárias. E ele nos leva a clamar ao Pai em oração. Muitas vezes nós estamos assim sem saber o que fazer. E vem uma voz dentro de nós e fala, ora, ora. Quantas vezes você já deve ter acordado na madrugada e uma voz fala, vai orar. Às vezes você acorda na madrugada e você se lembra de alguém e a voz ora por aquela pessoa. E você ora. Você entra em obediência. Muitas vezes a gente vira para o lado e vai dormir, desobedece. Mas quando nós entramos em obediência, aí é mais lindo ainda. Olha que lindo. Ele, o Espírito Santo, ele nos adota como filho. E por meio dele, nós podemos dizer, Pai, meu Pai. E sabe como é que o Espírito Santo muitas vezes fala com a gente? É com uma voz interna, é com sentimento interno. Às vezes vem um pensamento bom e oportuno, te dando aquela ideia, você fala, nossa, tive uma ideia. Aí vem um reforço espiritual no seu coração. E aí você sente um desejo de glorificar a Deus com algo específico. Eu vou fazer isso. Eu preciso fazer coisas boas, eu preciso ser bom. E aí o Espírito Santo fala, vá, é nesse rumo mesmo. Vá. É lindo demais, né? O Espírito Santo, ele nos exorta. Ele sonda o mais íntimo do nosso ser. O Espírito Santo, ele traz à nossa memória questões que nós precisamos orar, pessoas que nós precisamos orar. Ele cria conexões entre nós e os nossos irmãos em Cristo. É incrível, muitas vezes, quando nós estamos estudando um versículo e de repente você vai ver uma pregação e aquele pastor está pregando em cima desse versículo, a gente fica impactado. Quando a gente está falando de um versículo, o seu irmão vem citar o versículo para você também, é uma conexão, é algo muito forte dentro de nós. Só quem está passando é que sabe. Como é maravilhoso ter intimidade com o Espírito Santo. Então, meus queridos, lembrem-se, isso é muito importante para vocês anotarem na memória de vocês. O Espírito Santo, ele nunca vai agir em contradição com a palavra de Deus, jamais. Se você recebe algum ensinamento, se você ouve alguma voz dentro de você e que manda você fazer coisas contra a palavra do Senhor, pode ter certeza que não é a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo, ela jamais
jamais vai contra a palavra de Deus. Ela jamais vai falar para você fazer alguma coisa que traz morte. Ela jamais vai falar para você desobedecer a sua família. Ela jamais vai falar para você desistir. Mas ela vai levar você sempre a obedecer o Pai e a incorporar a palavra de Deus dentro da sua vida, dentro das circunstâncias do seu mundo e em tudo por onde você vive. Ela vai te fazer, a voz do Espírito Santo vai te trazer à memória a Bíblia, os versículos da Bíblia que você precisa colocar em determinados pontos da sua vida, em determinados locais da sua oração. Ele vai te trazer o Jeová Jireh quando você precisar de suprimento. Olha que lindo, o Espírito Santo vai te conduzir em tudo de acordo com a palavra de Deus. Por isso que você tem que estar sempre alerta. O Espírito Santo de Deus nunca vai contra as coisas de Deus, contra o que é bom. Então, meus queridos, as nossas orações não são definidas por nossas limitações. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo que vive em nós, ele não tem limite. Ele vive dentro de nós e ele é ilimitado. Então nós não precisamos ter limite para as nossas orações. Você não precisa de ter medo de falar com o Pai, porque através do Senhor Jesus Cristo, você é justificado e você tem acesso ao trono da graça pelo poder do Espírito Santo. Então vá, ore sem medo, proste-se, adore, busque enchimento do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Essa palavra para nós hoje é tremenda, né? Agora eu vou deixar o exercício da semana para nós. E o exercício de hoje é o seguinte: faça um propósito com Deus de se levantar pela manhã e entrar em oração. Nessa oração, você vai pedir o enchimento do Espírito Santo todos os dias. Você vai tirar um tempo para adorá-lo, para render-se ao senhorio do Espírito Santo. Tire um tempo de qualidade com o Senhor. E aí você vai ver como que suas orações vão se tornar cada dia mais poderosas em Deus. Esse é o exercício para nós essa semana, maravilhoso. Um exercício que vale a pena você fazer o todo e para o resto da sua vida. Todos os dias da sua vida, peça o enchimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por enviar o teu Espírito para me conduzir e orientar. E dá-me a tua sabedoria e visão. Assim, porque tu enviaste aqui para testemunho de Cristo, através de teu povo na terra, eu oro para que o meu coração o deseje e que a minha vida seja um testemunho vivo de Jesus. Enche-me com teu Espírito Santo. Ensina-me a andar em teu Espírito e a orar no Espírito, onde quer que eu vá, com todas as pessoas que eu encontro, em qualquer lugar que tu possas ser glorificado em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus.